Muito bom dia, queridos irmãos, querida igreja, todos aqueles que de alguma forma estão ligados a nós. Particularmente gosto muito das unidades de ação, pelo menos ali estamos menos mascarados, conseguimos ver o sorriso uns dos outros, mas são as circunstâncias em que estamos, mas graças ao Pai Celeste que podemos partilhar a sua palavra e estar em comunhão com Ele. O repouso. Chegamos ao 13º sábado, a 13 lições que falam sobre o repouso e o descanso. Ainda bem que a Beatriz mencionava que este repouso, esta paz é interior. Ainda esta manhã, algum rebuliço, algum stress exterior, circunstâncias que nos deixam com alguma correria, mas que aqui na casa do Senhor e que sobretudo o seu Santo Espírito possa inundar o nosso coração e possamos sentir realmente essa paz. Mais uma vez vou pedir que possamos inclinar a nossa fronte e pedir a sua presença. Nosso querido e amado Pai do céu, obrigado, Senhor, por este local à parte onde podemos abrir a tua palavra, estudá-la e interiorizar na nossa vida. Que o teu Santo Espírito possa inundar os nossos corações, tudo aquilo que fizermos aqui tenha a tua aprovação e, acima de tudo, possamos sentir essa paz e essa tranquilidade que vem só de ti. Dá-nos a tua presença amiga, é tudo quanto ousamos suplicar, em nome de Jesus. Amém. Amém. O repouso por excelência, ou o descanso supremo. É esta a lição desta semana, ao fim de partilharmos muitos outros conceitos nos 12 sábados que passaram, mas o desta semana, particularmente, a mim gostei muito da lição, todas elas são bonitas, aprendemos sempre muito, por isso gostaria que todos aqueles que quiserem participar, intervir, há um microfone, possam levantar a mão, não gostaria de ser eu só a falar. Assim, eu vou passar só alguns slides para poder ajudar e dinamizar um bocadinho a nossa lição. E logo neste primeiro slide nós temos aqui o verso áureo, mas quando olhei para o título, o repouso por excelência, deparei-me com este conceito e pensei que nós falamos em repouso, em descanso, quer dizer que o nosso repouso e o nosso descanso é temporário. Haverá um repouso e um descanso que é completamente diferente daquele que vivenciamos hoje. Assim, logo o conceito de 1 de Coríntios 2:9, que todos ao longo da semana puderam ler, o apóstolo Paulo vem aqui realmente mencionar algo extraordinário, porque vem dizer que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e também aquelas que nem o nosso coração consegue imaginar, são aquelas que Deus tem preparado para cada um de nós. Portanto, as nossas percepções não conseguem imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que é que nós vivemos atualmente? Qual é a nossa realidade? É que vivemos num grande conflito, numa luta entre o bem e o mal. E este grande conflito tem sempre dois níveis. O nível pessoal, que são as lutas que cada um de nós tem de, muitas vezes, de testemunhar, os desafios à nossa fé, o de sermos fiéis, são conflitos interiores, são conflitos muito pessoais. Não posso comparar uma luta que eu esteja a viver com a luta que outro irmão esteja a viver. Isto é a nível pessoal. Mas depois, num âmbito muito mais alargado, nós temos esta luta que existe ao longo desde que existe este mundo, que é a luta entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E isto tem uma visão, uma escala muito, muito mais global. E nestas duas lutas, o que está em causa é, sem dúvida, a salvação do ser humano.
É este grande conflito que um dia terminará. Achei muito interessante esta semana. Parece que nós, à medida que vamos andando todos os dias nos transportes, e infelizmente agora cada vez vão estando mais cheios, há determinados passageiros que nós já conhecemos, porque entramos todos naquele mesmo comboio, já sabemos qual a estação em que a pessoa vai sair, e há uma pessoa que entra ali numa estação intermédia. Eu também vou sempre ou a ler ou a ouvir alguma coisa, mas aquele senhor tirou um livro que me chamou logo a atenção. E por acaso estava sentada, enviosado, de frente para ele, e consegui ler o autor do livro. O título era diferente, dizia O Último Conflito, e depois, autor, Ellen White. Não consegui ver qual era a publicação, de onde é que era, mas achei muito interessante, porque aquele senhor, e porque de segunda a sexta já o tenho cruzado com ele já está quase no fim do livro. É uma versão do grande conflito, mas é interessante que ainda há muita gente a ler sobre estes temas. E, interiormente, orei ao Senhor para que o Espírito de Deus pudesse influenciar a leitura deste senhor, deste passageiro, que todos os dias ali está comigo. E estou curiosa, quando ele terminar aquele livro, qual será o próximo que ele irá ler. Mas para vos dizer que vivemos realmente nesta luta. E agora como é que vamos falar no repouso? Estamos aqui num mundo tão atribulado que nos deixa apreensivos. E é muito interessante que gostaria que pudéssemos ter a nossa Bíblia aberta, sobretudo em Apocalipse, capítulo 1. Vamos mencionar algumas coisas. Mas quem é que escreveu o Apocalipse? O apóstolo João, o chamado discípulo amado. E realmente este homem está ali, numa ilha, a passar férias, numa ilha paradisíaca. Era assim? Quando falamos em ilhas, pensamos, se calhar, numas férias tranquilas. Quem não gostaria de passar umas férias numa ilha? Mas este homem estava numa ilha. Que ilha era esta? A ilha de Patmos, que nada mais, nada menos era do que uma ilha. Uma ilha quê? Uma ilha com um estabelecimento prisional. É uma ilha prisão. Há uns anos fui visitar a minha terra, que não conhecia, a cidade do Cabo. E em frente à cidade do Cabo há uma ilha, onde esteve muitos anos Nelson Mandela. Ali também era uma ilha prisão, onde eram colocados homens ali, certamente, a cumprir penas. E agora aqui o apóstolo João está numa ilha que não é paradisíaca, é uma ilha provavelmente inóspita, mas ele está ali a cumprir uma pena. Ele já não era jovem, tinha cerca de quê? Seria ele jovem, o apóstolo João? Devia ter cerca de 90 anos, não é? Cerca de 90 anos. Era um homem idoso e ele esperava-se provavelmente a morte, porque era ali colocado até morrer. Teria ali ele outros amigos, outros apóstolos? Tinha ali o apóstolo João outros amigos? Teria ele ali o André, o Pedro? Não tinha. Aquilo que nos é dito é que a Igreja estava a viver momentos muito difíceis de perseguição e todos os outros apóstolos tinham sido o quê? Martirizados por causa da sua fé, não é? Portanto, João ainda mais se sentia isolado. Como é que no meio da tribulação ele vai sentir conforto e paz? Se ele estava fragilizado, se ele duvidava até da sua própria vida e quando é que tudo terminaria, mas ele vai receber uma visão esplendorosa que nós lemos no capítulo 1 de Apocalipse. E esta visão esplendorosa que
nós dizemos, Apocalipse tem muitos símbolos, é muito enigmático, não dá muito para compreender, mas acredito que ele, ao receber esta visão, ele vai ter o seu coração tranquilizado e vai sentir uma paz inexprimível. Porquê? Porque ele vê uma visão gloriosa de quem? Quem é que aparece a João? Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai aparecer nem como uma criança, nem como um mártir que foi morto na cruz, mas vai aparecer de uma forma glorificada, resplandecente, mostrando ao apóstolo João que, apesar da sua tribulação, dos momentos que estava a viver, ele tinha que ter a sua mente, o seu coração com esperança de algo muito melhor do que aquilo que ele estava a viver naquela ilha. Vamos então avançar um bocadinho mais e há esta citação da irmã White, que eu não vou lê-la completamente, os irmãos poderão depois ver, mas e já dou a palavra ao Carlos, nesta passagem da irmã White, ela vai realmente mencionar que o apóstolo João, apesar de aprisionado, de açoitado, de ter a ameaça da morte e da sua vida em jogo, ele pôde ver esta gloriosa visão de Jesus, que lhe vai dizer, não temas, eu sou o que vivo e foi morto. E já vamos buscar um bocadinho esta frase desta visão de Jesus. Portanto, Jesus glorificado, que vai, nesta visão, propor a João uma tranquilidade e uma paz e um repouso por excelência. Sim, Carlos. É interessante que é no dia do Senhor que as forças de João são acalentadas, são reforçadas, não é? Nós temos a oportunidade, cada sábado, de nos aproximarmos mais de Deus e renovar a nossa esperança, assim como a esperança de João foi renovada com aquela visão. Obrigada por esse detalhe. São muitos. Se os irmãos olhassem para o meu trimestrário, ele está escrito em tudo o que é bordas, mas depois, estando aqui à frente, há determinados pormenores que me vão passando, mas ainda bem relembrar isso. É o sábado, foi no dia do Senhor que João recebeu esta visão, demonstrando que, no final, temos sempre um dia à parte para encontrar esse repouso. No versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse, João vai mesmo retratar essa sua aflição que ele está a viver, não é? Porque ele vai dizer, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Quer dizer que ele aqui mostra que está a viver momentos de desespero, de alguma inquietude, mas depois, no verso 12, quem deseja ler o verso 12 do capítulo 1 do Apocalipse? Verso 12 e 13. Sim, já agora. Obrigado. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Muito obrigada. Ele vai ver esta visão, quer dizer, Jesus vai aparecer a João de uma forma gloriosa e há aqui vários aspectos que vão caracterizar esta aparição. Mas depois diz, no meio destes 7 castiçais, ou destes 7 candeeiros, apareceu quem? Alguém semelhante ao Filho do Homem. E que é Jesus que aparece, não é? E o que é que são estes 7 castiçais? Alguém desbravou um bocadinho mais? O que são os 7 castiçais? Vamos ver no Apocalipse que há muito 7 selos, 7 castiçais, 7 estrelas. O que serão os 7 castiçais? Se ninguém sabe, vamos à Bíblia, que a Bíblia vai dizer, ok? Versículo 20. Final do versículo 20. Quem quer? Final do versículo 20. Irmãos, eu disse para termos a Bíblia aberta. Vamos ter a Bíblia aberta. Ok? Então, no final do versículo 20 de Apocalipse 1,
diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus Cristo vai aparecer no meio dos 7 castiçais, que designa as 7 igrejas. E as 7 igrejas, no capítulo 2, vai falar das 7 igrejas. Algumas são, alguns nomes que os irmãos se recordam, das 7 igrejas: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Ok? O aspecto que eu gostaria de realçar, irmãos, e não sou nenhuma expert e o Apocalipse tem muito que se lhe diga para estudarmos, aquilo que eu compreendi só de um vislumbre é que o apóstolo João sabia que a igreja estava a viver da perseguição, portanto estava a viver momentos muito difíceis de perseguição. Sabemos que o Império Romano não perseguia a igreja porque não a reconhecia. Irmãos, hoje em dia nós temos a Igreja Adventista reconhecida, a Igreja radicada em Portugal e reconhecida. Irmãos, temos liberdade. Naquele tempo a igreja era quê? Clandestina. Sofria perseguição. E então estes 7 castiçais e o facto de João ver o Filho do Homem no meio destes 7 castiçais, que são as 7 igrejas, aquilo que podemos compreender é que estas 7 igrejas correspondem a um período quê? A um período histórico. Cada igreja tem a sua característica, cada igreja viveu um determinado período muito particular e depois, se os irmãos tiverem tempo, vão ver no capítulo 2 que há sempre uma frase. Quando Jesus se dirige a uma igreja: eu conheço-te, não é? Eu conheço as tuas obras, a igreja de Éfeso, eu conheço o que tu fazes, a igreja de Pérgamo, eu conheço. Ou seja, Jesus está a caminhar com cada uma destas igrejas, com cada período histórico que cada uma delas representa. Jesus está junto de nós. Vivemos nós agora no chamada igreja quê? No período da igreja de Laodiceia, com características muito particulares. Mas não esqueçamos que, tal como João sentiu o apoio e o aconchego da presença gloriosa de Jesus, qualquer período histórico que possamos viver, e nós que vivemos o período de agora, podemos ter a confiança que Jesus está aqui conosco. Amém? Que Jesus está ao nosso lado, apoiando e ajudando a nossa caminhada. Portanto, vamos avançando. Não foi só um à parte, teríamos muito mais para dizer aqui, mas a lição vai avançando e, tal como eu falei destes períodos históricos e das diferentes igrejas, percebemos que no Novo Testamento e tudo o que está escrito até na Palavra de Deus tem uma razão de ser, a importância da escatologia para a nossa vida, para compreendermos o que é que estamos a viver. E então o capítulo 24 de Mateus é um capítulo por excelência para nós estudarmos, porque nós vemos que aqui Jesus vai dar muitas pistas, muitos sinais, muitas diretivas. Não vamos ler o capítulo 24 todo, mas vamos ter em atenção alguns aspectos e realmente nós percebemos onde é que os apóstolos, os discípulos estavam com Jesus logo no início do capítulo 24. Logo no início do capítulo 24, os discípulos estavam com Jesus aonde? Saíam de onde? Jerusalém, do templo. Do templo. Irmãos, nós não temos, mas sabemos que, não temos aqui fotos, mas sabemos o quanto o templo era o orgulho da nação judaica, não é? Era realmente uma construção que lhes dava orgulho. E quando estão a sair daquele local, Jesus vai dizer uma coisa que os deixa atônitos. Porquê? Porque parece que os discípulos estão a demonstrar a Jesus, olha,
que bela construção esta, que extraordinário. E Jesus vai dizer o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Que não seja derribada. Então, Jesus vai aqui dizer alguma coisa que deixa preocupados os discípulos. E depois eles caminham para onde? A seguir eles vão para um sítio que era particular, deles estarem juntos, que era o Monte das Oliveiras. Ok. E então, isto é uma ideia minha, não quer dizer que seja verdade, mas aquilo que pensei é que eles, ao longo do caminho até chegarem ao Monte das Oliveiras, provavelmente Jesus ia à frente e eles atrás iam ali a cochichar uns com os outros. O que é que Jesus nos disse? Que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, qual de nós é que tem coragem de perguntar, não é? Vamos perguntar ou não? Será que nós queremos mesmo saber? E então, quando chegam ao Monte das Oliveiras, os discípulos fazem realmente duas perguntas. Uma, relativamente àquilo que Jesus já tinha dito, não é? Que tem a ver o quê? Então, não ficará aqui pedra sobre pedra? E Jesus vai realmente responder-lhes, referindo-se a quê? À queda de Jerusalém, não é? Àquilo que ia acontecer no ano 70. Se tivéssemos aqui a linha do tempo, irmãos, e por isso é que eu falei aqui na escatologia, falei há pouco das igrejas e dos períodos históricos, muito importante estarmos alicerçados nestas questões, porque é extraordinária a mensagem bíblica que nos vai dizendo, tempo a tempo, o que estamos a viver. E realmente os discípulos tiveram que se deparar com esta realidade, que aquela construção fenomenal um dia viria abaixo. E o apóstolo João, quando está na ilha de Patmos, sabe que isso iria acontecer, não é? E agora um outro aspecto do capítulo 24, que então, quando Jesus começa a esmiuçar várias coisas que irão acontecer. Irmãos, quando nós lemos este capítulo, eu creio que nos identificamos muito bem, não é? Quando nós vemos vulcões em erupção e a dizimar cidades, quando nós vemos os conflitos e as guerras, quando nós vemos populações e refugiados a fugir para ter algum escape à sua vida, quando nós vemos que não há cordialidade, nem famílias a darem-se bem, enfim, irmãos, tudo isto nos deixa atónitos perante tantos sinais. Mas aquilo que vai Jesus, a segunda pergunta dos apóstolos é: que sinal, não é? Quais os sinais da tua vinda? E, queridos irmãos, Jesus vai mencionar todos estes sinais que iam preceder o seu regresso. E agora nós podemos pensar, quando lemos aqui o capítulo 24, guerras, terremotos, tantas coisas que nós já vivemos não, começamos a ver que estão nos outros locais do planeta, mas estamos a viver outros problemas aqui mais perto. Como é que isto nos dá tranquilidade? Como é que isto é o repouso por excelência na nossa vida? E então, aquilo que devemos pensar é que Jesus menciona os sinais para pensar na sua gloriosa vinda, que logo, logo, logo seguirá. O Salvador não deu uma data. Irmãos, podemos ler muitas coisas, às vezes nas redes sociais ouvimos muitos comentários. Atenção, Jesus não deu nenhuma data para a sua vinda, mas falou para estarmos atentos aos sinais. Estes sinais vão permitir que possamos ver que a sua vinda está realmente próxima. E o capítulo 14 do Apocalipse é um vislumbre muito grande daquilo que nós devemos viver como cristãos no tempo em que estamos. A volta de Jesus será no continente africano, no continente asiático. Será assim? Quando alguém disser, olha, vimos Jesus ali ou acolá, o que é que nós temos que dizer? Cuidado, não é assim. Diz que todo o olho o verá. Será literal, gloriosa e será global.
Amém. A volta de Jesus será assim. Devemos estar preparados, independentemente dos sinais. E eu creio que às vezes há um bocadinho este perigo de nós estarmos muito apegados aos sinais e depois há atenção, olha que o Papa já está a assinar isto ou aquilo, olha, atenção, que já aquilo e já há acordo entre aquelas e aquelas igrejas. Irmãos, é importante sabermos os sinais. Mas mais importante do que isso é estarmos alicerçados às suas promessas e àquilo que Deus tem preparado para nós. Porque não estivermos alicerçados aqui, facilmente podemos ser enganados. Sim? Obrigada, assim faço uma pausa. Obrigado. Esta questão dos sinais, creio que fizeste muito bem em trazê-la de forma vívida, porque nós vivemos um tempo em que, no entusiasmo da interpretação das profecias, nós somos tentados com frequência a pensar que as coisas acontecem de uma determinada forma ou acontecem já no imediato. E gostaria de usar como exemplo, só para percebermos qual é a intenção das minhas palavras, não é minimizar o significado dos sinais, de modo nenhum, mas é pensar que nós temos de estar realmente atentos e preparados para esperar. Jesus disse que viria em breve. Não sabemos o conceito de breve de Deus que seja igual ao conceito de breve dos homens. E, portanto, não vale a pena fazermos conjecturas. A Igreja primitiva, como tu bem salientaste, sofreu perseguições. Os líderes, os membros, foram castigados, foram torturados, foram presos. E isso está nas profecias para os tempos que precedem a volta de Jesus. Então, os nossos irmãos de há 2000 anos atrás poderiam pensar, Jesus está mesmo a voltar. Sim. O apóstolo Paulo disse, nós, os que estivermos vivos... Ele já esperava a volta de Jesus. Exatamente. Portanto, esta tentação, aqui é uma tentação entre aspas, este entusiasmo da interpretação profética pode levar-nos a tirar conclusões erradas. O que é que aconteceu, pegando na ilustração dos vulcões, que nesta última semana nos agrediram com o seu efeito destrutivo e belo ao mesmo tempo. O que é que aconteceu com Pompeia? E outras erupções que foram devastadoras. Tremores de terra, também houve. Guerras cruéis, extremamente cruéis. Qual é a diferença em relação às guerras de hoje? Bem, nós pensamos na guerra, na Segunda Guerra Mundial e dizemos, pronto, é uma guerra global. Pois, mas hoje em dia há guerras que não são globais e que continuam e que não são menos cruéis do que as outras de antigamente, mas são guerras que têm significado. Ou seja, estes sinais todos levam-nos a perceber que sim, o caminho para a volta de Jesus está a ser percorrido, mas não vamos cair na tentação de dizer é já amanhã ou é já para o mês que vem, etc. Deus, em visão, revelou a Ellen White a data da volta de Jesus. Mas quando a visão terminou, Ellen White não se lembrava da data e nunca mais se lembrou, nem o anjo que falou com ela. Portanto, Deus não quer que nós saibamos e não quer que saibamos, portanto, não vale a pena perdermos tempo a dizermos que é já ou não é já. Por isso, eu agradeço bastante ter salientado este aspecto. Não temos nós que abreviar ou desacelerar aquilo que está no tempo de Deus e que está fora do nosso controle. No entanto, ainda bem, falou o Emanuel da paciência, eu vou buscar ali duas palavras essenciais, é estarmos preparados, mas sermos perseverantes e pacientes. São palavras que a nossa lição também vai mencionar. Tenho que ir avançando, mas estejam à vontade. Gostaria também de falar desta questão das mensagens angélicas. São as mensagens que devem estar bem presentes na nossa vida, naquilo que nós, como cristãos, devemos
proclamar ao mundo, mas há um conceito que ouvimos muito falar da verdade presente. O que é a verdade presente? As duas palavras já acabam por dizer aquilo que é o conceito, mas em cada tempo histórico houve uma verdade presente, não é? Qual foi a verdade presente, por exemplo, na altura de Moisés, com o povo escravizado? Qual seria a verdade presente? A libertação, o sair do Egito. Qual seria a verdade presente no tempo de Jeremias? Era não se contaminarem com Babilónia. Portanto, sabemos que o povo de Israel foi cativo em Babilónia e a verdade presente era estarem fiéis, como foi Daniel e os seus amigos. Qual seria a verdade presente no tempo de Esdras e Neemias? A perseverança e o quê? E a reconstrução do templo. Tinham ali uma missão, a verdade presente era estarem unidos para a reconstrução de Jerusalém. Qual seria a verdade presente no tempo de João Batista? O arrependimento, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a verdade presente de João, o arrependimento. Qual seria a verdade presente dos apóstolos, dos discípulos? A salvação e proclamar a mensagem a todo mundo, não é? Sim? O Evangelho eterno, o Evangelho proclamar a todo mundo foi a verdade presente que Jesus lhes deixou. Qual seria a verdade presente no tempo de Lutero? No tempo da Idade Escura? Qual foi a verdade presente? A Bíblia. Certamente também a salvação pela fé. E não pelas obras e pelos sacrifícios. A verdade presente no tempo de Lutero. Qual é a verdade presente nos nossos dias, irmãos? Maranata, Jesus vem. Não é? Mas, muito importante, estas 3 mensagens angélicas, que são também uma verdade presente, que é aquilo que nós temos que proclamar ao mundo, que é o Evangelho eterno, a graça de Deus e depois, muito importante, a imutabilidade da Bíblia, da sua lei, do sábado e o juízo. Queridos irmãos, haverá o tempo em que será, aliás, já estamos a viver esse tempo de juízo, mas temos que ter a certeza, queridos irmãos, que a justiça de Deus é quê? É fiel, não é? Quando nós vemos a justiça humana, deixa muito aquém, mas o juízo de Deus será fiel, não haverá dúvidas. E a questão também da fuga de Babilónia. O que é que simboliza Babilónia? O que é que simbolizava Babel? Confusão. Babilónia simboliza erro, não é? Então, aqui, estas 3 mensagens angélicas vêm dar um mote muito importante para que nós nos posicionemos. Queridos irmãos, nós temos que escolher se queremos a verdade ou se queremos o erro. Não há aqui um meio termo, eu sou um pé de um lado e um pé do outro. Temos que nos posicionar de que lado vamos estar. E a questão também da adoração. Nós vemos que na mensagem de um dos anjos é o apelo à adoração daquele que é o verdadeiro Deus, aquele que é o Criador, que fez todas as coisas, as fontes das águas, tudo aquilo que está à nossa volta. Vamos ter bem presente e ter na nossa Bíblia sublinhado estas 3 mensagens destes anjos. E porquê é que diz são anjos e que voam? Devido a quê? Será que é porque eles têm que ser rápidos? Será porque é emergente esta mensagem? Eu creio que sim. Por isso é que eles voam para quê? Para que a mensagem seja proclamada de uma forma muito mais extensa, muito mais global. E porque é urgente. Então nós temos a importância e a responsabilidade de espalhar estas mensagens. E a lição vai falar, queridos irmãos, da morte. Quando falamos da morte, pensar, então estamos a falar do repouso por excelência. Como é que no meio, quando perdemos alguém querido, quando nestes tempos que vivemos de pandemia, temos tanta gente que de um momento para o outro perdeu alguém tão querido, de uma forma repentina,
Como é que isto pode tranquilizar o nosso coração? João 11 e Hebreus 11 vão mencionar estes aspectos, irmãos. A morte é o quê? É um sono. E para aqueles que tiverem a sua esperança e a sua vida ancorada com Jesus, isto será o quê? Um piscar de olhos. Irmãos, aqueles que morreram como os heróis da fé de Hebreus, eles também morreram. Mas quando ressuscitarem, eles vão ter tempo, contabilizar quanto tempo é que passou, não sabem. Foi um sono. Portanto, aspiraram a algo superior. Queridos irmãos, se nós tivermos essa ligação com o nosso Deus, se a nossa vida tiver que finalizar hoje ou amanhã, possamos ter esta tranquilidade e a esperança suprema da ressurreição. Eu creio, queridos irmãos, que qualquer um de nós que se perde um ente querido, temos tristeza? Não, temos tristeza muitas vezes. Perdemos alguém querido, custa-nos. Mas temos que, no nosso coração, uma esperança diferente. A esperança da ressurreição. E esta citação do irmão White é muito bonita. Diz, dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar os seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. Agora, irmãos, todos somos mortais. Todos. Este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. As sepulturas se abrirão. Os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Os nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Queridos irmãos, o apóstolo João, no capítulo 1 do Apocalipse, quando menciona as características e vem realmente este Jesus glorificado, no final diz, eu sou aquele que tem as chaves do quê? Da morte e do inferno. Quem é que na divindade passou pela morte? Jesus. Mas que ressuscitou. Ele tem as chaves da morte. Ou seja, ele saiu vitorioso e quer nos dar essa esperança maravilhosa. Estou quase a terminar. Como é que nós vamos viver este repouso por excelência que a lição termina? Com confiança no nosso Salvador. Viver com fé. Pregar o Evangelho eterno, irmãos. Nós não vamos viver estes tempos no sofá da nossa casa. Nós não temos que viver estes tempos de forma tranquila, mas com responsabilidade de pregar aos outros a missão da salvação. E depois ter paciência e perseverança. Às vezes pensamos, há quanto tempo ouvimos falar que Jesus vem e parece que Jesus não vem? Irmãos, continuemos com paciência e perseverança. É nas grandes provações da nossa vida que Deus nos fala de um modo muito mais claro. Portanto, se o apóstolo João estava ali, aprisionado numa ilha, já não tinha nenhum companheiro, sabia que a igreja estava a ser perseguida, mas que é naquele momento maravilhoso que Deus vai falar com ele. Quando nos sentimos sós e desanimados, Jesus visita-nos e enche-nos com o calor da sua presença. Portanto, quando estivermos desanimados é quanto mais temos que estar agarrados ao nosso Salvador. E Filipenses é a epístola da alegria. Quando estivermos desanimados, irmãos, vamos abrir Filipenses, ok? Vamos abrir esta epístola que fala da alegria. O apóstolo Paulo vai até frisar que regozijai-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Irmãos, o apóstolo Paulo viveu uma vida tranquilíssima, sem problemas nenhuns, por isso ele podia dizer isto. Como é que viveu o apóstolo Paulo? Se formos lá um bocadinho atrás, agora fico só, não quero vos ocupar, mas creio que é em Gálatas. Acho que é em Gálatas que ele vai dizer, açoitado, né? Acorrentado, sofreu preso, sofreu até naufrágios, açoites, chicoteado. Exatamente, julgado injustamente, não teve um juízo, muitas vezes julgamento perfeito, mas ele diz, regozijai-vos, outra vez vos digo. E quando é que ele disse estas palavras? Quando estava preso, quando estava aprisionado.
Portanto, depositar nos poderosos ombros de Jesus os nossos fardos, ter paz e alegria. E depois, os frutos do Espírito, irmãos, um dos frutos do Espírito é este. É ter alegria, ter paz e alegria. Portanto, se queremos cultivar os frutos do Espírito, são vários, mas este nós temos muito que cultivar a alegria. Haja o que houver na nossa vida, Jesus anseia dar-nos uma paz que excede todo o entendimento, irmãos. É uma paz que nós não conseguimos descrever. Estamos a caminhar rumo ao lar e logo lá chegaremos. Amém. E apesar de vivermos e termos que enfrentar problemas, queridos irmãos e amigos, possamos agarrar a esta grande promessa: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é? Porquê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vamos ter dificuldades, Jesus diz que vamos ter tribulações, vamos ter lutas, vamos ter perigos, vamos nos sentir muitas vezes injustiçados, mas possamos ter a paz e a alegria que vem do céu, pois chegaremos lá e encontraremos com o nosso Pai Celeste. Este é o repouso por excelência que Deus nos quer dar. Esta é a esperança que deve acalentar o nosso coração. Que Jesus possa estar connosco, nos dar ânimo e que possam repousar, mesmo quando têm maiores tribulações. Que Deus os abençoe.